cruzar os braços demonstra que se sente ameaçada. Quando o ouvinte cruza os braços, não somente tem pensamentos negativos sobre o que fala, mas também presta menos atenção ao que diz. Os oradores com experiência sabem que este gesto demonstra a necessidade urgente de quebrar o gelo para que os ouvintes adotem atitudes mais receptivas, por exemplo. Lhe alcançar um livro, lhe fazer alguma pergunta para que participe, etc. Se além de ter cruzado os braços, a pessoa fechou os punhos, os sinais são de defesa e hostilidade. Esse grupo de gestos se combina às vezes com dentes apertados e rosto avermelhado. Nesse caso, pode ser iminente um ataque verbal ou físico. Esse estilo se observa usualmente nas pessoas que estão na sala de espera de um médico ou de um dentista, ou nas que viajam de avião pela primeira vez e esperam a decolagem. Uma atitude negativa de restrição, como querendo sujeitar os braços e não permitindo deixar o corpo exposto. Outra versão da barreira é segurar um braço com a mão. Essa atitude é comum nas pessoas que devem enfrentar o público quando recebem um título, um prêmio ou têm que dizer umas palavras. É como reviver a sensação de segurança que se experimentava quando a gente era menino ou os pais o levavam pela mão em situações de temor. É usado por pessoas cruzamentos de braço dissimulado. É usado por pessoas que estão continuamente expostas ao público, como políticos, vendedores, etc., que não desejam que o público perceba que estão nervosas ou inseguras. Em vez de cruzar diretamente um braço sobre o outro, uma mão sustenta uma bolsa, segura o relógio, o punho da camisa e etc. Desta maneira, se forma uma barreira e se obtém a sensação de segurança. Os sinais faciais têm um papel-chave na comunicação. Essas expressões são também os indícios mais preciosos do estado emocional de uma pessoa. Assim interpretamos a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa, os ascos ou o afeto, pela simples observação dos movimentos do rosto do nosso interlocutor. Provavelmente, o ponto mais importante da comunicação facial encontraremos nos olhos, o foco mais expressivo da face. O contato ocular é um sinal-chave em nossa comunicação com outros. Assim, a longitude do olhar, quer dizer, a duração do contato ininterrupto entre os olhares, sugere uma união de mensagens. A comunicação ocular é possivelmente a mais sutil das formas de expressão corporal. Para conseguir uma boa relação com outra pessoa, deve-se olhar para ela durante 60% ou 70% do tempo da conversa. Assim a pessoa começa a sentir simpatia pela outra. O olhar de negócio, por exemplo, quando se está falando de negócios, deve-se imaginar um triângulo na testa da outra pessoa. Então se mantém o olhar dirigido a esta zona e não desce para baixo, ou o outro perceberá que você não fala sério. O olhar social. Quando o olhar vai para baixo do nível dos olhos, se desenvolve uma atmosfera social. Nos encontros sociais, o olhar se dirige ao triângulo, formando entre os olhos e a boca. Olhar íntimo. Percorre os olhos, passa pelo queixo e se dirige para outras partes do corpo. Se a pessoa estiver interessada, devolverá o olhar do mesmo estilo. As olhadas de esguilha, usam-se para transmitir interesse amoroso, se forem combinadas com uma elevação nas sobrancelhas e um sorriso, ou hostilidade se combinarem com as sobrancelhas franzidas ou para baixo. Bom, os gestos com as pernas agora. Bom, os gestos com as pernas. As pernas cruzadas, como os braços cruzados, indicam a possível existência de uma atitude negativa ou defensiva. A princípio, o propósito de cruzar os braços sobre o peito era defender o coração e a região superior do corpo.
Cruzar as pernas é a tentativa de proteger a zona genital. O cruzamento de braços assinala uma atitude mais negativa que cruzar as pernas, e é mais evidente. Terá que tomar cuidado quando se interpretam os gestos de cruzar as pernas de uma mulher, pois muitas foram ensinadas que assim se sentam as damas. Uma perna se cruza nitidamente por cima da outra. Em geral, a direita sobre a esquerda. Este é um cruzamento normal para os europeus, britânicos, australianos e neozelandeses. Indica uma atitude defensiva, reversa ou nervosa. Entretanto, este gesto é de apoio a outros gestos negativos e não deve ser interpretado isolado do contexto. Este cruzamento de pernas indica que existe uma atitude de competência ou discussão. É a posição que usam os norte-americanos, por exemplo, e significa que um gesto de difícil interpretação se efetuado por um norte-americano durante uma conversa. Mas é muito claro quando feito por um súdito britânico. Quando as pessoas não se conhecem e estão conversando, seus corpos com braços e pernas cruzadas estão demonstrando uma atitude fechada, enquanto que à medida que comecem a sentir-se confortáveis e a se conhecerem, começam o processo de abertura e adotarão uma posição mais relaxada e aberta. Tanto o cruzar de braços como o de pernas assinala a existência de uma atitude negativa ou defensiva, e o cruzamento de tornozelos indica o mesmo. A versão masculina do cruzamento de tornozelos se combina frequentemente com os punhos apoiados sobre os joelhos, ou com as mãos segurando com força os braços da poltrona. A versão feminina é apenas diferente. Mantém os joelhos juntos. Os pés podem estar para um lado e as mãos descansam uma ao lado da outra, ou uma sobre a outra, apoiadas nas coxas. Bom, seguindo. Bom, só revisando aqui então, a versão feminina é apenas diferente, né? Mantém os joelhos juntos, os pés podem estar para um lado e as mãos descansam uma ao lado da outra, uma sobre a outra apoiada nas coxas. É um gesto quase exclusivamente feminino. Um pé se engancha na outra perna para oferecer atitude defensiva. Quando aparece esse gesto, pode estar certo de que uma mulher se fechou nela mesma, retraindo-se como uma tartaruga em sua carapaça. Um enfoque discreto, amistoso e quente é o que você necessita se deseja abrir a carapaça. Esta posição é própria para as mulheres tímidas. Há 3 posições básicas da cabeça. A cabeça para cima é adotada pela pessoa que tem atitude neutra em relação ao que está escutando. Quando a cabeça se inclina para um lado, significa uma demonstração de interesse. Quando esta cabeça se inclina para baixo, assinala que a atitude é negativa e até oposta. Esse gesto é típico dos contadores, advogados, gerentes de vendas ou pessoas em geral que sentem confiança em si mesmas, ou são dominadores, ou se sentem superiores em algum aspecto, como se interiormente dissessem: talvez algum dia chegue a ser tão inteligente como eu. É um gesto que irrita muita gente. Com as mãos nos quadris, se busca parecer maior quando se está brigando. O casaco aberto e jogado para trás assinala uma atitude de agressão direta, já que o indivíduo expõe o coração e a garganta em um desdobramento não verbal de valor. Com o gesto característico das mãos nos quadris e os polegares enganchados no cinto e localizados cada um em um ângulo como o outro assinalam estar avaliando-se inconscientemente. A conversa pode ser cordial, mas quando não tirarem as mãos dos quadris, o ambiente não será aliviado. Prosseguindo. Os gestos da paquera. O êxito de algumas pessoas em encontros sexuais com o sexo oposto
está em relação direta com a capacidade de enviar os sinais de cortejo e para reconhecê-los quando os recebem. As mulheres reconhecem rapidamente os sinais de cortejo, assim como todos os gestos, mas os homens são muito menos perceptivos e frequentemente são totalmente cegos à linguagem gestual. Quando uma pessoa quando uma pessoa se encontra em companhia de alguém do sexo oposto, tem lugar certas mudanças fisiológicas. O tono muscular aumenta, como preparando-se para por um possível encontro sexual. As bolsas ao redor do rosto e dos olhos diminuem, a flacidez do corpo também diminui, o peito projeta-se para frente, o estômago se encolhe automaticamente e se desaparece a postura encurvada. O corpo adota uma posição ereta e a pessoa parece ter rejuvenescido. Como os machos de todas as espécies, o homem se comporta como um paquera quando se aproxima uma mulher. Levará uma mão à garganta para arrumar a gravata. Se não usar a gravata, alisará a gola da camisa, tirará algum pó imaginário do ombro ou arrumará a camisa, ou a jaqueta, ou qualquer outro objeto. Também é possível que passe uma mão pelo cabelo. O desdobramento sexual mais agressivo é adotar a postura com os polegares do cinto, que destaca a zona genital. Também pode girar o corpo para a mulher e deslocar um pé em direção a ela, empregar o olhar íntimo e sustentar o olhar durante uma fração de segundo mais do que o normal. Se realmente está interessado, as pupilas se dilatarão. Com frequência, adotará a postura de mãos nos quadris para destacar sua dimensão física e demonstrará que está preparado para entrar em ação. Se está sentado ou apoiado contra uma parede, pode ocorrer que abra as pernas ou as estique para destacar a região genital. As mulheres têm mais recursos e habilidades para a sedução do que qualquer homem possa chegar a adquirir. As mulheres usam alguns dos gestos da paquera dos homens, como tocar o cabelo, alisar a roupa, colocar uma mão ou ambas nos quadris, direcionar o corpo ou um pé para o homem, os longos olhares íntimos e um intenso contato visual. Também podem adotar uma postura com os polegares no cinto que, embora seja um gesto agressivo masculino, é empregado também pelas mulheres com a sua típica graça feminina. A posição de um só polegar no cinto ou saindo de uma bolsa ou de um bolso. A excitação lhes dilata as pupilas e lhes ruboriza as bochechas. Exibir os pulsos. As mulheres interessadas em um homem exibirá, pouco a pouco, a pele suave e lisa dos pulsos ao companheiro em potencial. Faz muitíssimo tempo que se considera a zona de pulso como uma das maiores e mais eróticas do corpo. As palmas também são exibidas ao homem enquanto se fala. Para as mulheres que fumam, fica muito fácil fazer o gesto sedutor de exibir o pulso e a palma da mão. As pernas abertas. Quando aparece um homem, as pernas femininas se abrem mais do que quando ele não está presente. Isso ocorre tanto se a mulher estiver sentada como de pé, e contrasta com a atitude feminina de se defender do ataque sexual mediante ao cruzamento de pernas. A ondulação